Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Safra, que é o Pod Safra, podcast oficial do Rally da Safra. Eu sou André de Bastiani, coordenador geral do Rally da Safra, e hoje o episódio está especial. A gente vai falar aqui sobre os principais desafios da Safra 24-25, vamos falar sobre teto produtivo, condições fitossanitárias, manejo, tem muito assunto bom para a gente conversar. E eu estou super bem acompanhado hoje aqui com o meu fiel escudeiro aqui, Valmir Assarice, que é o nosso coordenador técnico do Rally. Tudo bem, Valmir? Tudo bom, André? Eu que agradeço aí mais uma oportunidade. E também um convidado especial. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio aqui do Rally da Safra, Nilson Caldas, que é gerente sênior de tratamento de sementes Brasil da BASF. Nilson, prazer imenso ter você aqui com a gente nesse momento para a gente interagir, conversar e tentar compartilhar um pouco de conteúdo, que é o que a gente faz ao longo de todo o Rally, né? Mas agora aqui nos estúdios da Agroconsult. Seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado, Valmir, pela oportunidade. Realmente é um momento único para a gente poder falar da safra aqui. Em nome da BASF, eu agradeço a oportunidade da gente levar uma informação de qualidade aí para todo o setor do agro. Gostaria também de aproveitar o embalo e me apresentar aqui para o pessoal. Fiquei pensando o que eu vou falar, né? Eu fiquei pensando o que falar e eu resolvi falar que esse ano eu completei 26 safras de soja, então realmente, para não falar a idade, 26 safras de soja e 26 safras de soja trabalhando aqui na BASF, né? Eu sou filho de pequeno produtor, lá de Mato Grosso. Eu tenho muito orgulho em trabalhar no agro e também ajudar a alimentar o mundo. Isso tem tudo a ver com com o nosso posicionamento de marca aqui na BASF também. Me identifico muito com o setor do agro brasileiro. Muito bom, Nilson. História fantástica aí. E aposto que não é só 26 safras de soja, tem mais as de milho por trás aí também, né? Que a gente vai aumentando a nossa quilometragem. Até estava conversando antes aqui, né? Como é que vamos medir aqui a nossa idade para não ficar revelando idade, né? Daí o Nilson falando em safra, né, Valmir? Eu acho que a gente pode começar a colocar aqui em quilômetros também rodados, né, Valmir? Podemos colocar, André, só que o problema é que a gente vai gerar mais quilômetros do que muito caminhoneiro por aí. Vamos mudar para amostras de soja, então, realizado no Rally, porque dá uma porção. Nós estamos indo para a 22ª edição, quer dizer, realizamos a 22ª edição do Rally. Eu e o Valmir estivemos presentes em quase todas elas, né? Eu, na verdade, estive em todas, então tem alguns quilômetros rodados aí já. Olha, André, bastante. Esse ano a gente já rodou mais de 60 mil quilômetros na etapa de soja. Se a gente contar 10 anos, 60 vezes 10 vezes o dobro disso, né? Então tem alguns quilômetros rodados já para a gente contar de história. E acabou virando um projeto que, lá no início do Rally, Nilson, até falando um pouco aqui do projeto, né? A gente começou porque a gente precisava treinar aqui o pessoal. Eu conhecia pouco também do Brasilzão, né? Muito mais da nossa realidade aqui do sul do Brasil, e a gente precisava treinar a nossa equipe, conhecer as regiões e coletar dados. Então a gente ia na época de safra e já acabava. Ou seja, fazia 2-3 meses lá, né? Agora a gente começa o Rally já, toda a preparação por volta de novembro, tem todo o planejamento. Janeiro, fevereiro e março estamos rodando as lavouras de soja. O mês de abril e comecinho de maio a gente dedica para fazer todas as visitas aos produtores. Depois, maio e junho, fazemos toda a etapa milho, e esse ano a gente quer estender ainda maio, julho e agosto, olhando um pouco do algodão também. Então o Rally agora não acaba mais. O ano inteiro a gente está vivenciando o Rally. Acabou aquele negócio de entre safra. Eu lembro que eu falei que eu tenho 26 safras, mas logo depois que eu comecei a trabalhar já entrou a safrinha lá em Mato Grosso, né? Eu comecei lá. E praticamente hoje emendou. Ao longo do ano você tem, praticamente aqui no Brasil a gente tem 2,2 safras por ano, considerando safra, segunda safra, irrigado. Então acabou aquela oportunidade de ir para a praia, vamos falar assim, mas pelo menos temos, durante todo o ano a gente tem lavoura no campo, tá girando, né? O produtor está produzindo, todos os prestadores de serviço estão prestando serviço e está girando a economia aqui do nosso país. E o pessoal me pergunta, né? André, 22 anos de Rally, o que mais mudou? Tem várias coisas que mudaram, né? Desde a questão logística, a questão de tecnologia, mas para mim, sem dúvida, eu acho que a grande mudança da agricultura brasileira ao longo desses anos aí, desses 22 anos de Rally, que a gente observou de perto, foi a segunda safra. Porque você trouxe uma dinâmica para dentro das fazendas fantástica. Você não para mais, virou de fato uma indústria
que está trabalhando ao longo do ano inteiro. Então isso permite você gerar mais renda, você permite trazer mais tecnologia, ter mais pessoas trabalhando ao longo de todo o ano. Então acho que sem dúvida alguma, para mim, quando pergunto o que mais mudou, para mim é a segunda safra. Muito bem. Vamos lá então, eu queria aproveitar, Nilson, que você está aqui, a gente já fez uma introdução sobre Rally, terceiro ano da BASF aqui como nosso patrocinador, e para nós está sendo ótimo ter vocês junto com o projeto, porque não é só o patrocínio, é também a presença, as conversas, e uma das bandeiras que a gente levanta aqui no Rally é, quando a gente encontra um produtor, a gente tem que sair com a certeza de que a gente levou mais conteúdo para ele do que a gente tirou daquela conversa. Então sempre ter vocês junto, trazendo muita questão de manejo, né? Pragas, doenças, plantas daninhas, muito falada a questão de semente, biotecnologia. Vocês são especialistas no assunto, então nos ajudam muito, então queria já de antemão agradecer. E eu queria aproveitar para perguntar, né? Como é que está sendo essa experiência também de estar junto com o Rally, seja no campo, seja nas visitas dos produtores, nos eventos, nas feiras, né, Nilson? Estivemos em várias feiras junto aí discutindo, então aproveito aqui para te questionar a respeito dessa participação. Olha, André, é uma ótima pergunta. É sempre muito bom estar com os agricultores. A gente lá na BASF, nós falamos que nós temos uma estratégia muito clara que nós trabalhamos para os agricultores. É como a gente ajuda os produtores a produzir mais e melhor. Então, todo momento que a gente está no campo, ali no Rally ou nos eventos, igual a gente fez em Lem junto, nas feiras que nós tivemos várias juntas, eu acho que é um momento para a gente levar informação relevante para o agricultor. E eu conversei com alguns agricultores durante essas feiras e eu percebi que aquilo que foi levado do Rally para eles naquele momento de maior relevância é exatamente as informações do que está acontecendo na safra, que é o produto do Rally no final do dia, para que o produtor comece a tomar as decisões, porque o produtor nem colheu ainda uma safra e ele já está pensando na safra posterior. Então, é momento de fechar o adubo, não é momento de fechar adubo, eu vendo a minha commodity, eu não vendo, como é que eu vou me posicionar na safra de milho, que é uma safra grande, a segunda safra de milho é uma safra muito importante para o agricultor. Então, assim, eu percebi que todas essas decisões, naquele time, entre janeiro, fevereiro, março, ali, abril, é muito importante para o agricultor, porque ali ele vai fechar uma safra e tomar as novas decisões. Então, para mim, isso é algo de muito valor que nós, BASF, aqui junto com a AgroConsult, conseguimos levar para os agricultores, ajudando o agricultor a tomar as decisões para fora da porteira. Dentro da porteira, o agricultor é mestre, mas para fora da porteira, principalmente na hora de vender a commodity, é um jogo de xadrez ali que o produtor precisa ter muita informação na mão para tomar as melhores decisões. Não, legal. E a gente percebe muito isso, Nilson, quando está com o produtor, né? A vontade dele de entender um pouco mais a questão de mercado, quanto que vai produzir, como é que está o balanço de oferta e demanda, como é que está o comportamento de preços. E a gente costuma dizer aqui na AgroConsult que nós não temos bola de cristal, não dá para adivinhar o que vai acontecer, porque o mercado, de fato, ele é muito volátil, é muito dinâmico. Pega aqui uma guerra comercial, muda tudo, né, do dia para a noite. Mas existem uma série de variáveis e boas práticas que a gente costuma trazer para os produtores, conversar com eles, e a gente vê que existe uma aceitação muito grande. Então, toda vez que a gente promove essas discussões, a gente vê que o produtor dá um passinho também nas tomadas de decisões dele, tem um pouco mais de confiança nessa tomada de decisão. Então, que bom que vocês têm essa percepção e que bom que a gente tenha ajudado o produtor também nessa tomada de decisão. Bom, que ótimo, você vê que já esquentou o papo aqui, a gente nem começou, mas antes de avançarmos aqui com o tema desse Pool de Safra, que são todos os desafios dessa safra 24 e 25, eu tenho que puxar a vinheta. Então, com o patrocínio da BASF, o Pool de Safra oficial do Rally da Safra está no ar. Bom, pessoal, como vocês já devem ter acompanhado aqui em todas as divulgações que a gente fez do Rally, essa foi uma safra marcada por contrastes, né? Uma coisa é a gente olhar toda a produção do centro-oeste brasileiro e outra coisa quando a gente olha para o sul do Brasil, principalmente quando a gente fala do Rio Grande do Sul, que teve mais uma safra lamentável, né? Marcada aqui por estiagens.
Mas algo que marcou muito essa safra, e quando a gente olha para os números, né, Valmir, diz respeito aos tetos produtivos elevados. A gente tem encontrado não só talhões de soja de 80, 90 sacos, mas temos encontrado produtores fechando as médias de fazenda de 80, acima de 80 sacos por hectare. E isso está refletido muito dos números de produção, né, Valmir? A gente está vendo ali uma safra de mais de 172 milhões de toneladas. Se nós compararmos com a safra anterior, que foi uma safra marcada por problemas climáticos de 155, já é um ganho gigantesco. E mesmo quando a gente compara com a safra 22, 23, que havia sido a última safra recorde, a gente está colocando aí mais de 12 milhões de toneladas em termos de produção. Claro, tem mais área, mas tem tecnologia também que está sendo aplicada e permitindo com que a gente alcance esses tetos produtivos. E eu queria trazer para esse pool de safra hoje aqui uma discussão que passa muito pela questão de manejo, né? Ao longo de toda a safra, né, Nilson? O manejo que o produtor tem feito, as tecnologias que estão disponíveis. Então, eu queria começar, Valmir, você trazendo para a gente um pouco do relato do que nossa equipe viu no campo em termos de desenvolvimento dessa safra. E daí, Nilson, eu quero que você traga para a gente também aqui um pouco de como foi essa dinâmica do campo de controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Fala aí, Valmir. Perfeito, André. Eu acho que a gente começa com uma safra, essa palavra que você usou, uma safra de desafios. Ela vem desde o clima, no início do plantio, um clima um pouco mais seco no centro-oeste, depois volta a regularizar o clima e depois ele volta a ficar seco em boa parte do país e com o Rio Grande do Sul passando por grandes períodos de estiagem. E aí a gente vê alguns desafios que o produtor teve a decisão, como a escolha de variedades, um tratamento de semente, uma condução durante o período mais chuvoso no centro-oeste também, que ajudou bastante essa grande produtividade. São decisões difíceis e rápidas, né, Nilson? Acho que é um pouco disso. Com certeza. Eu diria o seguinte, o primeiro pilar da alta produtividade é a escolha de uma semente de alta qualidade e com alto potencial genético. Nós aqui na BASF temos duas marcas de sementes, a Credence, que é a marca própria nossa, e a Soitec. Então, quer saber mais sobre semente de alta qualidade, procura ele, a equipe da BASF do campo. E a partir do momento que você decidiu a variedade certa para plantar no lugar certo, você precisa de um tratamento de semente robusto. A gente tem aqui um tratamento de sementes muito robusto. A gente acabou de lançar o que nós chamamos de Standard Prime, que é uma receita que é composta por um produto químico junto com um produto biológico. E isso ajuda o produtor no manejo de pragas, doenças, nematóides em baixa e média pressão. Para alta pressão do nematóide, nós temos a adição nessa receita de um produto chamado Ilevo, que é o Flopiran. E a gente tem colhido excelentes resultados no campo quando o produtor está utilizando. Só um dado adicional, ano passado a Sociedade Brasileira de Nematologia divulgou um dado, os prejuízos com nematóide no Brasil são ao redor de 35 bilhões de reais por ano, é realmente um número muito assustador. E nós estamos trabalhando nesse pilar são vários pilares, uso de variedades tolerantes ou resistentes, a rotação de cultura, o tratamento de semente, o uso de cultura de cobertura, mas sobretudo também nós estamos trabalhando num grande lançamento para o futuro aí, que são traits de tolerância a nematóide para a cultura da soja, que realmente vai estabelecer a soja num outro patamar de produtividade, não só a soja, mas também as culturas subsequentes como milho e algodão. A gente já tem percebido os benefícios porque a gente já está testando essa tecnologia, então fique de olho que vem coisa boa por aí. Nilson, guarda no bolso aí essa informação que depois eu vou querer trazê-la de novo para a nossa discussão, porque eu acho fantástico. Isso daí vai, sem dúvida alguma, permitir com que a gente dê mais um salto de produtividade, esses traits aí, olhando para nematóides. Mas você colocou muito bem aqui todo esse cuidado em relação ao início da safra, né? Valmir trouxe um pouco de todas essa variabilidade climática que a gente teve, uma situação no sul, outra no centro-oeste brasileiro. A gente começou no centro-oeste um pouco mais atrasado esse plantio, então muitas vezes isso dificulta a operação, né? Porque você acaba tendo uma janela um pouco mais curta e a gente tem que plantar soja, porque na sequência vem o algodão, na sequência vem o milho, não podemos perder muito esse time, e o produtor também não pode perder
o manejo, né? Então você conseguir fazer esse manejo inicial de tratamento de semente, eu acho que é um primeiro passo importante para você conduzir uma lavoura sadia. Mas a gente sabe, Nilson, que a agricultura não é receita de bolo, né? Cada produtor tem uma situação dentro da sua fazenda, um histórico de incidência de praga e doença. Cada ano a gente está testando novos materiais, né? Então, que tem um comportamento um pouco diferente. E eu queria entender aqui um pouco de vocês, o Nilson, diante desse cenário, que de fato não é uma receita única, tem que entender as peculiaridades de cada uma das regiões. Quais são as principais orientações do produtor quando de fato ele está montando lá o seu pacote tecnológico? Excelente. Então, como acho que já foi comentado aqui pelo Valmir e por você, nós tivemos uma safra de contrastes. Então, a gente teve dificuldade no estabelecimento da lavoura, que aí um bom tratamento de semente ajuda o produtor a enfrentar essas adversidades. E depois a gente teve local que choveu mais, local que choveu menos. Então, o produtor ele tem que estar muito atento ao que está acontecendo na região em si. Como estão as condições climáticas, como é que está avançando o plantio na sua região. E a gente teve basicamente para o centro-norte, cortando aqui lá do Mato Grosso do Sul, no sentido do norte, muita chuva. Sul do Mato Grosso do Sul, Sul do Mato Grosso do Sul, indo para o Rio Grande do Sul, pouquíssima chuva e uma série de desafios. A partir daí que a lavoura está estabelecida, o produtor precisa ficar atento às famosas doenças da soja, né? Que começa ali com as doenças iniciais ali, a própria cercóspora, que tem sido uma doença que começou a aparecer com muita frequência nas lavouras. Depois você tem ali a mancha-alvo, que é uma doença, diria, de meio de ciclo, junto com a ferrugem, e depois você tem lá no final de ciclo a própria ferrugem e ainda continua a cercosporiose ali, causando uma série de danos na desfolha das plantas, nas vagens, né, causando lá a famosa, no caso dos grãos ali, a famosa mancha púrpura. Para isso, para enfrentar tudo isso, o que a gente desenvolveu aqui na BASF? Né? A BASF é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Anualmente a gente investe aí cerca de 900 milhões de euros em pesquisa. 30% desse valor ele é destinado ao agro. E nós conseguimos montar aqui o que nós estamos falando, que é um programa muito robusto de manejo, que é o que nós chamamos de escudo verde, que de fato é como se fosse um escudo para ajudar o agricultor a manejar todos esses desafios que eu estou comentando. Começa com o uso do Belian nas primeiras aplicações, é um produto totalmente seletivo, tem um triazol presente no produto, que é o Revisol, mas é o triazol mais seletivo do mercado, então é um produto que entrega para essas doenças de início da safra ali, altamente seletivo. Depois a gente tem a recomendação do Blavit, que é um produto para o meio de ciclo, que também é um proticonazol misturado com Chemio, que é uma carboxamida da BASF altamente seletiva, e esses dois, essa combinação deu uma sinergia muito boa e a gente tem conseguido ajudar muitos agricultores nesse manejo. E por fim, nós lançamos o Queira, que é uma mistura também que nós desenvolvemos para as aplicações de final de ciclo, que eu fico aqui alerta, eu já vou dar um spoiler aqui, depois nós vamos conversar mais sobre esse tema, de que para mim é onde o produtor mais perde ali no final. Às vezes ele desliga um pouco ali, ele tira a guarda e aí vem as doenças de final de ciclo, incluindo a própria cercóspora, levando a produtividade do agricultor. Então fica conosco aqui, nós vamos conversar mais sobre esse tema. A equipe da BASF do campo ali, os representantes de vendas, os DMs e os distribuidores autorizados estão preparados para ajudar o agricultor com esse manejo e no final do dia produzir mais sacas de soja por hectare, que é o que interessa. É isso que a gente quer. Ô Nilson, acho que só um pouco, e acho que esse ano é um ano evidente, né, onde esse manejo de final do ciclo fez toda a diferença. Porque a gente tem aquele início mais seco, mas depois de janeiro, fevereiro e março, na maior parte do Brasil, a gente viu muita chuva. Então, esse manejo fez toda a diferença para esse ano? E eu ia acrescentar também, só antes, Nilson, a gente perdeu soja por conta desse excesso de chuva, e é uma perda que vem tanto decorrente de falta de manejo fitossanitário, porque muitas vezes o produtor chega nesse final e já não quer mais fazer o controle, mas também de colheita, né? Então, a gente está falando uma safra recorde no Mato Grosso aí, mas eu diria que o Mato Grosso perdeu aí pelo menos um saco por hectare aí, se não mais, né, Valmir? Por conta desse excesso de chuva que a gente teve no final.
tudo bem, tem toda a questão de colheita, dificuldade, né? Está pronto para colher, está chovendo, então separa. Eu mesmo me deparei sobre essa situação várias vezes, mas tem essa questão das doenças, não só de final de ciclo, né? Mas esse manejo, né? Em momentos críticos como esse. Exatamente. Eu vou só pegar o ponto do Valmir aqui. Realmente, no final de ciclo, é o que eu gostaria de deixar marcado aqui para todo mundo que está nos escutando, que pelas nossas pesquisas de campo é onde o produtor tem mais perdido. Primeiro que não tinha produto específico, ele usava algumas misturas, e ele acaba tirando a guarda. Já terminou, e não terminou, né? Tem uma frase famosa aí que diz que o jogo só termina quando acaba, então eu acho que vale essa máxima para os agricultores ficarem ligados. Na agricultura, a safra só acaba quando está no armazém. Boa. E então fica atento aí, nós temos uma solução muito robusta que é para as últimas aplicações, que é o Queira, que eu já comentei aqui, tanto para as doenças de final de ciclo, quanto para o manejo da ferrugem. E aí já engatando no ponto que o André trouxe aí, que seria ali o meio do ciclo, né, que é o meio é uma época muito importante para o agricultor, que é a questão do manejo. Então, o que acontece ali no meio de ciclo? O produtor, ele ali enfrenta uma série de doenças, principalmente a ferrugem e a mancha-alve. A mancha-alve é uma doença, até eu escutei o André já dando um dado aqui, depois vocês podem reforçar, mas eu entendi aqui, eu vi no começo aqui da introdução, que nós já estamos com cerca de 30% das lavouras relataram a presença da mancha-alve. Então, a mancha-alve, ela está levando muita produtividade do agricultor. E temos produto no manejo, mas mais uma vez, como eu falei, dentro do escudo verde nós temos um produto focado para esse manejo, que é o Blavit. Eu gostaria de reforçar um pouco aqui a questão do Blavit, que é o nosso Shem, a nossa carboxamida, misturada com o proticonazol, e onde a gente teve uma sinergia muito boa entre os produtos, garantindo um produto com alta seletividade e uma alta potência de controle, tanto para a mancha-alvo quanto para a ferrugem, que também já está presente. Gostaria só de adicionar que é muito importante dentro da nossa estratégia também de manejo que o produtor use um protetor. O André é produtor, nós já conversamos algumas vezes, acho que ele deve utilizar lá na lavoura. Sim. Protetor sempre junto, porque isso ajuda na longevidade dos produtos e também ajuda no manejo. O protetor, ele tem uma importância ali no manejo do agricultor. Nós não temos aqui o protetor, nós não vendemos aqui na BASF esse produto, mas nós recomendamos aí os produtores, tem vários protetores aí no mercado que podem ajudar o agricultor nesse manejo. Então, só reforçando aqui, tentando já ir meio que fechando essa bloco aqui de doenças, a gente está muito preparado para enfrentar, começando lá no início, nas aplicações iniciais ali, com o Belian, que é um produto altamente seletivo e que entrega no controle de complexos de doença de soja, principalmente a cercosporiose, que é uma doença que tem aparecido muito. Meio de ciclo, Blavit, focado em mancha-alvo e outras doenças, principalmente a ferrugem. E para fechar, nós temos o que nós chamamos aqui o nosso gran finale, que é o Queira, que é o produto que nós desenvolvemos para o manejo das últimas aplicações, incluindo a cercosporiose, as DFCs em geral e também a própria ferrugem, que é uma época onde que o produtor perde mais ali para as doenças de soja. Então, nós estamos muito preparados com essa estratégia que nós chamamos de escudo verde, que é para formar uma espécie de escudo mesmo. Tem que ser. E ajudar o produtor a produzir mais e melhor. É o que a gente precisa. E eu acho que está muito dentro desse contexto, né, das razões pelas quais a gente está colhendo mais. E de fato, né, Valmir, no campo, a gente tem visto que o manejo fitossanitário das lavouras, e daí a gente pode usar o nosso histórico de mais de 20 anos do Rally, ele tem melhorado muito. A gente vê, claro, algumas negligências, o produtor negligenciando em algumas situações, mas de forma geral, né, Valmir, o que a gente vem observando ao longo dos últimos anos é uma melhora bastante grande em termos de manejo. Isso não quer dizer que as doenças não estão presentes. E daí tem dados do Rally, Valmir, que eu acho que até vale a pena a gente trazer aqui, que mostram isso. A presença, tanto de praga como doença, está lá. Mas o manejo acaba segurando, né? Perfeito, André. A gente viu até alguns aumentos, né, nas manchas foliares nesse ano, principalmente no Centro-Oeste, mas esse manejo que o produtor tem feito, ele tem segurado sobre com o controle, né, um controle bem feito, e esse controle bem feito, a gente viu que chegou até
A soja, né, alongando um pouquinho o ciclo no final. Há uma terceira, uma quarta aplicação de fungicida ali, quinta em alguns casos ali, também segurando um pouquinho mais. E esse tempo que a soja ficou um pouquinho a mais foi muito bom para a safra. Ela melhorou bastante o peso de grãos. Eu queria aproveitar que também nós estamos, agora que a gente falou na etapa de visitas do Rally, mas daqui a uma semana nós começamos também a etapa de milho. E daí quando a gente olha para o milho, eu acho que a maior preocupação que a gente vê aqui é preocupação tanto de percevejo quanto a preocupação com a presença de cigarrinhas, que foi um problema gigantesco se a gente olhar nas safras anteriores. Safra de verão, de uma certa forma, a gente viu que o produtor conseguiu controlar um pouco mais, já está aprendendo a lidar um pouco mais com essa praga, mas a pergunta que eu queria fazer, podemos dizer que o maior problema fitossanitário do milho ainda é a cigarrinha, Nilson? Olha, eu diria que sim, pelo que nós andamos acompanhando aí, nós também estamos muito próximos ali da indústria, né? Eu e a minha equipe, nós atendemos a indústria de milho, então eles estão bem conectados com os principais problemas da cultura do milho e a gente tem conversado com eles, eles relatam para a gente que sim, a cigarrinha tem levado muita produtividade dos agricultores. A novidade é que, mais uma vez, como eu comentei, a BASF trabalhou muitos anos no desenvolvimento de uma solução, que é o Eficon, é um produto, a gente já lançou esse produto, e esse produto vai ajudar o agricultor no manejo. A ideia não é excluir o que o produtor já faz, mas a gente vai adicionar ele no manejo e no final o produtor vai produzir mais, que é o que interessa. Então fique atento aí, procure a equipe da BASF, que inclusive nós temos volume limitado para o ano, então fica ligado para conhecer essa nova tecnologia. Nós vamos saber mais agora no Rally, no campo, né? A princípio, né, Valmir, nós temos uma condição climática muito boa. As chuvas agora de abril vieram, tem umas chuvas ainda agora em maio também. Então, dando um spoiler aqui do que a gente acha que vai encontrar no campo, mas eu acho que a gente vai encontrar também mais uma super safra de milho, igual a gente encontrou de soja. Eu acreditamos também que a gente vai ter uma grande safra pelo investimento que o agricultor fez, pelos híbridos que foram plantados, está tudo em caminho, está chovendo bem nas regiões produtoras. E só voltar um pontinho ali em relação ao Eficom, que eu gostaria de reforçar. Então fique atento, porque nós temos muitas áreas instaladas no campo aí ao redor do Brasil. Então fique atento para você conhecer, procura aí a equipe da BASF, os representantes de vendas, o desenvolvimento de mercado e os distribuidores autorizados para você conhecer o Eficom e já tomar a decisão que já vem a nova safra, vem verão e depois no início do ano já vem a safrinha do 26 ali. Então procure conhecer, que realmente isso aí vai te ajudar muito no manejo da sua lavoura com relação à cigarrinha. Boa. Valmir, fala um pouco aí do que está por vir a nossa safra de milho. André, basicamente vocês, em poucas palavras, resumiram o que a gente espera da safrinha de milho, né? Não é mais uma safrinha, é uma segunda safra. Vai passar dos 110 milhões de toneladas aí? Provavelmente sim. E a gente vem com surpresas muito boas em termos de produtividade, trazendo alguns desafios, né? Tem algumas lavouras bem tardias ainda, que precisa da finalização do manejo, mas no geral a gente espera uma safra acima dos 110 milhões de toneladas. Muito bem. Eu queria ir para um próximo bloco aqui, Nilson, e trazer algumas perguntas que vieram direto do campo, da nossa equipe lá, que muitas vezes está analisando e se depara com as situações e, de uma certa maneira, eles querem trazer um pouco desse relato, do que viram no campo e escutar de vocês, né, de novo, né, vocês ajudando na construção de conteúdo, o que fazer em determinadas situações. Então eu queria chamar um primeiro vídeo aqui da nossa equipe, eu vou pedir para você responder essa pergunta, Nilson. Vamos lá. Paramos para avaliar uma lavoura aqui próxima a Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. É uma lavoura em que as folhas ainda estão verdes, mas as vagens já estão secas. Outra coisa que tem chamado a atenção da nossa equipe é a alta incidência e severidade da Cercospora kikuchi. Nós podemos observar o crescimento foliar e também a mancha púrpura, reduzindo muito a qualidade dos grãos. Eu tenho algumas perguntas para fazer para a BASF. O que deve ser feito para evitar a instalação da doença na lavoura? E depois que é identificado, qual é o manejo correto a se fazer? Olha, excelente pergunta, André. Então, assim, tudo começa, a gente já falou um pouco sobre o tratamento de sementes. Então, eu estava dando uma estudada nesse tema e vi ali que o tratamento de sementes ele faz um trabalho importante para você já não deixar instalar a lavoura já com a Cercospora kikuchi.
Feito isso, a partir da etapa é fazer um diagnóstico na lavoura. Vai rodar a lavoura, vai perceber que tem a cercospora e a partir daí você vai entrar com o nosso escudo verde, que eu comentei já anteriormente aqui. A primeira aplicação nós recomendamos o produto Belian, que é um produto que tem uma alta seletividade, complexo de doenças, controla o complexo de doença e a própria cercospora que curte. E a partir daí você vai começar a fazer o manejo, segundo as aplicações mais focada em mancha-alvo e ferrugem, onde tem essas duas doenças. E no final a gente tem o Queira, que também tem, ele controla as doenças de final de ciclo, incluindo a cercospora, a cercosporiose. E aí assim o produtor vai conseguir fazer esse manejo. Sempre lembrando que a adição de protetores em todas as aplicações é recomendada, mas muito importante é não perder o time de aplicação e utilizar a estratégia do escudo verde, que começa com Belian na primeira aplicação, Blavit na segunda aplicação e na terceira aplicação a gente fecha com o Queira, um produto altamente seletivo e que Blavit, Belian e Queira, não tem erro. Não tem errada. Vamos ver mais uma pergunta do campo aqui também. Ô Luiz, nós paramos aqui no Mato Grosso para realizar uma avaliação nessa lavoura que está em pleno enchimento de grãos. Nós encontramos algumas pragas, como mosca branca e algumas lagartas, mas o que mais chamou a atenção foram as doenças foliares. Sim, Gil, fazendo a nossa amostragem, deu para constatar algumas doenças como olho de rã e mancha-alvo, que são características do final do ciclo. Exatamente, mas eu acho que a turma da BASF lá do escritório pode nos dizer como realizar um manejo dessas pragas e dessas doenças. Eu já sei. Blavit, Belian e Queira. Boa! Então, obrigado aí pela pergunta. Realmente tudo começa com o diagnóstico, como eu coloquei, né? Então, você diagnosticou ali as doenças, você já tem que entrar com o programa de manejo. Nesse caso aqui, a gente sempre vai recomendar começar com o Belian nas primeiras aplicações, para você pegar esse complexo de mancha. Ele não mencionou ali a questão da cercosporiose, mas certamente está presente lá. Então, foca no Belian na primeira aplicação. Depois, para mancha-alvo, que ele comentou ali, outras doenças, a gente recomenda o Blavit, que é o produto da segunda aplicação, que é um produto altamente seletivo, que tem uma combinação perfeita entre o nosso Chemil e o proticonazol, ajudando o agricultor nesse manejo. E para fechar as doenças de final de ciclo, nós recomendamos o Queira, que é um produto que foi desenvolvido especificamente para esse momento, ajudando sempre o agricultor a produzir mais e melhor. Então, tem dúvidas sobre como manejar? Procura a equipe da BASF da sua região ou distribuidor autorizado, eles conseguem te ajudar a fazer um programa de manejo muito focado no escudo verde. Isso que eu ia comentar mesmo, né? A gente falou aqui dos produtos que são importantes você ter essas tecnologias, mas eu acho que mais do que isso ainda, né, Nilson, é a identificação correta, é o timing correto, é o suporte que o produtor tem que ter, porque eu sou produtor também, mas a gente está focado em tantas outras atividades que a gente se perde em todas as opções de produto que existe e até mesmo nos timings corretos de aplicação. Então, acho que esse suporte é super importante a gente ter no campo. Exatamente, e esse é um dos pilares que nós trabalhamos. Nós temos uma equipe muito grande de representantes da própria BASF, o desenvolvimento de mercado, prestadores de serviço, que nos ajudam a fazer esse acompanhamento da lavoura, porque o que acontece na lavoura. Então você tem que ajudar o agricultor a montar um programa estratégico de manejo, como eu comentei aqui, que no caso de soja, manejo de doença de soja é o escudo verde, e depois ajudar ele a tomar as melhores decisões ali, não perder os times de aplicação, senão não adianta você ter o melhor estratégia e você errar o time das aplicações e no final do dia perder para as doenças, que é o que acontece aí muito no campo. A gente traz muito essa discussão a respeito de mercado e de fato a gente está num momento no qual os preços estão muito voláteis, a gente tem ainda uma sobreoferta em termos de soja, então preços também permanecem pressionados, margens ainda pressionados, e daí muitos produtores nos perguntam, né, o que eu faço num momento como esse? E no final das contas, o melhor que o produtor tem a fazer é cuidar bem da lavoura, porque uma vez que você está colhendo aí 5, 6, 8 sacos a mais do que você planejou, você resolve boa parte dos problemas, seja de endividamento, seja de preços baixos.
e o caminho é esse, a gente fazer a questão do manejo. Então eu queria já encerrar esse episódio aqui do Pô de Safra, e eu queria deixar aqui aberto tanto para o Nilson quanto o Valmir aqui, fazer umas considerações finais, passar um recado final aí para quem está nos acompanhando. Não, perfeito, André. Acho que a gente falou bastante os temas, né? Acho que só agradecer a participação do Nilson aqui, né, nesse episódio. E fazer mais uma última pergunta para o Nilson. Nilson, a gente fez uma pergunta do campo, foram todas fáceis, né? Uma do Mato Grosso, uma do Rio Grande do Sul, uma condição totalmente diferente, mas a solução basicamente é a mesma. Com certeza. Obviamente você pode ter você pode variar ali alguma estratégia em função da região, igual a gente teve o Rio Grande do Sul ali muita seca, provavelmente eles não fizeram o número de aplicação que deveriam fazer. A ferramenta é a mesma, a única coisa que você pode adaptar ela de acordo com a região onde você está presente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se a mancha-alvo aparecer primeiro, talvez valha a pena fazer uma inversão. Ao invés de você entrar primeiro com Belian, você entra com Blavite. Então, como a agricultura não é uma receita de bolo, você pode fazer essas diferenças. Lá no Rio Grande do Sul, talvez não comportasse nessa safra passada as 3 aplicações. Nós estamos assim, a gente tem muita consciência de que nós não queremos só vender, nós queremos que o produtor esteja longevidade, né? E que aquilo que ele usou na lavoura reverta em produtividade. Então a nossa equipe está bem preparada para ajudar ele a tomar essas melhores decisões ali no dia a dia. Perfeito, Nilson. Nilson, últimas palavras aí? Assim, em nome da BASF eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui nessa prosa aqui. O Pô de Safra confesso que passou muito rápido, prosa boa passa rápido. E que eu gostaria de deixar mensagens iniciais ali para o produtor, já pensando na safra que vem, que ele pensasse bastante na hora de escolher a semente de alta qualidade, semente certificada. Tem até um dado aqui da CropLife na safra, foi apresentado agora em abril, falando de prejuízo ao redor de 10 bi, aí cerca de 11% da semente de soja do Brasil é semente não certificada. Então eu queria bater nessa tecla, porque é daí que vem um dos tetos produtivos, a semente é onde está instalada ali o teto produtivo. Então não errar nessa escolha. Montar um programa de manejo dentro da sua realidade, mas que seja um programa robusto, porque a tecnologia para produzir mais e melhor, ela já está aí. A gente falou bastante sobre isso, então não economizar nessa decisão e sobretudo, tomar as decisões da escolha da safra no momento correto, não deixar a operação em aberto, né? Você comprou em reais, venda a soja em reais, comprou em dólar, venda em dólar. Então, são pequenas dicas que eu gostaria de deixar para que o produtor possa fazer uma boa safra e que conte com a equipe da BASF aí, que nós estamos preparados para ajudar você a produzir mais e melhor. É isso aí, tá dado o recado. Nilson, obrigado aí pela sua participação no nosso Pô de Safra, obrigado por todo o apoio da BASF. E se você curtiu todo esse conteúdo, segue a gente lá nos nossos podcasts, os nossos Pô de Safras, que tem muito conteúdo a gente montando. Lembrando que temos toda a etapa milho pela frente, então essas conversas aí vão continuar. Um grande abraço a todos vocês.